Você clicou para entender a linha do tempo do 3i Atlas e é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Em poucos minutos você vai ter um mapa claro do que já aconteceu, o que vem a seguir e o que observar em cada fase, da detecção bem longe até a despedida rumo ao espaço interestelar. E tem duas perguntas que só se fecham mais adiante. Em qual janela o 3i Atlas revela mais sobre sua química? E qual é o período em que pequenas mudanças de brilho contam a maior parte da história? Começa no momento zero, quando um ponto que parecia apenas mais um, não se comporta como os objetos do nosso quintal. Ele cruza o céu rápido, com direção incomum, e os cálculos mostram uma trajetória aberta, típica de quem vem de fora. A partir daí, tudo muda de ritmo. O objeto passa a ser monitorado em sequência, ainda fraco e distante, enquanto os observatórios confirmam a órbita hiperbólica e estimam tamanho e refletividade. Essa é a fase em que números oscilam bastante, porque o brilho observado depende de quão escura é a superfície. Não é contradição, é refinamento. A cada dia, as incertezas apertam. Vem a etapa de aproximação. Aqui o visitante ainda está longe do Sol, frio, mas já começa a acordar. Jatos sutis de gases aparecem e a coma, aquela atmosfera difusa ao redor do núcleo, dá os primeiros sinais. É cedo demais para fotos dramáticas, mas perfeito para medir composição inicial. Quando a atividade é dominada por dióxido de carbono, esse traço aparece primeiro no infravermelho. É a primeira pista do berço gelado em que ele nasceu. Se você estava se perguntando onde a química fala mais alto, a resposta começa aqui, antes da maior aproximação, quando a água ainda é tímida e o CO2 lidera. A rota segue para a janela de observações profundas com grandes instrumentos. Telescópios no solo e no espaço buscam as assinaturas de moléculas na luz. Água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amônia e alguns orgânicos simples. Esta é a hora de comparar intensidades. Se a água ainda está baixa, tudo indica uma superfície que libera primeiro os voláteis mais fáceis de sublimar nessa distância. Se a água começa a crescer, é sinal de que o aquecimento está ganhando força. O importante aqui é entender que a proporção entre esses ingredientes muda com a distância ao Sol, com a rotação e com a distribuição dos gelos sob a crosta. Nada místico, é termodinâmica. Chegando ao trecho interno do Sistema Solar, o 3i Atlas passa por uma fase de grande interesse público. O brilho aumenta, a coma fica mais evidente, e em céus escuros, ele pode se tornar um alvo para binóculos e câmeras amadoras. O detalhe técnico mais traiçoeiro desse período é o ângulo de fase. Dependendo da geometria entre Sol, cometa e observador, a poeira pode refletir a luz de um jeito que turboalimenta o brilho por alguns dias. Muita gente acha que o objeto explodiu de brilho e na semana seguinte, sumiu. A verdade é que a geometria mudou. Guarde isso para não cair em ansiedade desnecessária. O pico da trajetória é o periélio, o ponto de maior proximidade do Sol. Aqui, a física fica mais dramática. O fluxo de energia sobe, os jatos ganham força e a chance de ver viradas rápidas aumenta. Se houver camadas com gelo de água mais raso, a atividade pode mudar de perfil. É nessa vizinhança que os modelos de atividade cometária são mais testados. Pequenos desvios de rota podem aparecer porque jatos assimétricos funcionam como microfoguetes, empurrando o núcleo pouquinho para um lado. Quem olha só a gravidade estranha da curva. Quem inclui a aceleração não gravitacional enxerga a mesma dança com precisão. Logo depois vem uma cortina natural. Dependendo do alinhamento, o cometa pode ficar angularmente perto do Sol para quem observa da Terra e sumir por algumas semanas. Não é desaparecimento, é geometria. Os observatórios esperam a separação angular aumentar para retomar as medições. É um período ótimo para preparar campanha coordenada. Que filtros usar, quais linhas espectrais priorizar, quais janelas de céu serão melhores no seu hemisfério. E aqui já dá para responder a segunda pergunta. O período em que pequenas mudanças de brilho contam mais sobre a física do objeto é a vizinhança do periélio e as semanas logo depois. É aí que jatos ligam e desligam, rotações podem se ajustar
e se houver fragilidade estrutural, pequenos fragmentos podem aparecer. Reaparecendo com boa separação do Sol, começa a fase de comparação antes e depois. Cientificamente, é uma joia. Você mede as mesmas linhas moleculares que mediu na aproximação e vê o que mudou. Se a água ganhou papel de destaque, se o dióxido de carbono perdeu força, se a poeira ficou mais abundante, se a cor aparente da coma mudou. A rotação do núcleo pode ser medida com mais segurança, buscando variações periódicas de brilho. Se o período mudou, é sinal de torque produzido por jatos. Se surgiram fragmentos, a curva de luz e as imagens denunciam múltiplos picos. Tudo isso alimenta modelos que falam não só do 3I Atlas, mas de como cometas em geral respondem ao estresse térmico. Ainda nesse trecho, janelas de observação com Marte podem render dados em paralelo, não porque haverá encontro físico, mas porque sondas ao redor do planeta medem vento solar e campo magnético no mesmo período em que o cometa cruza regiões interessantes do céu. Cruzar essas medições ajuda a separar o que a cauda de íons está respondendo: variações do vento solar ou mudanças na atividade da superfície. Essa sincronia é rara e vale muito para quem modela a interação entre cometas e o ambiente heliosférico. À medida que a distância ao Sol cresce, o 3I Atlas desacelera a atividade e volta ao modo silencioso. A coma encolhe, a cauda se espalha e a detecção vai ficando difícil a olho nu. É a hora de medições de baixa razão sinal-ruído, paciência em exposições longas e, para profissionais, espectros de fundo que ainda arrancam traços das moléculas mais persistentes. Para o grande público, é o momento de entender que a beleza não está só no espetáculo visual. Está no filme completo. Vimos esse visitante acordar, reagir ao calor, talvez ajustar rotação, talvez mostrar fragmentos, e depois voltar para a escuridão, carregando de volta ao espaço interestelar a poeira de uma cozinha química diferente da nossa. No rastro da passagem ficam 3 coisas sólidas. Primeiro, a composição refinada ao longo das fases, que conta de onde esse corpo pode ter nascido na galáxia e em que temperatura se formou. Segundo, uma órbita calculada com termos não gravitacionais, prova de que dá para seguir a trajetória com realismo quando a física de jatos entra na conta. Terceiro, um conjunto de curvas de luz e imagens amadoras que complementam a ciência, porque mostram variações rápidas que às vezes escapam em janelas profissionais. Vale um alerta final para separar dado de ruído enquanto a história acontece. Sempre que ouvir uma afirmação forte, procure 4 informações simples. Quem observou? Em que data? Em que faixa de luz? O que exatamente foi medido? Aumentou o tamanho pode ser só uma troca na suposição de refletividade. Desviou da órbita pode ser o efeito esperado de jatos assimétricos. Sumiu pode ser a cortina próxima ao Sol, não um evento físico. Perguntas simples protegem você do sensacionalismo e deixam a curiosidade no lugar certo. Para fechar, aqui vai um mapa mental direto, do longe ao perto. Detecção e confirmação da hipérbole. Aproximação fria com primeiros sinais de coma. Observações profundas buscando CO2, CO, água e amônia. Entrada no céu de amadores com brilho crescente. Periélio com atividade forte e possíveis ajustes de rotação. Cortina perto do Sol com pausa visual. Reaparição e comparação antes e depois. Chance de notar fragmentos. Fase de saída com atividade caindo e despedida rumo ao escuro. Se você acompanhar por esse mapa, cada notícia faz sentido e cada imagem se encaixa na história maior. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo.